Assunto polêmico. É verdade que o erê que vira no candomblé não teve vida terrena? Bom, eu também fui ensinada dessa forma, de que o erê que se manifesta no culto do candomblé depois que o iaô ele é iniciado, que esse erê ele vive no Orum junto aos orixás e que ele é um mensageiro de orixá. Então ele é enviado como uma forma de trazer a mensagem do orixá, uma vez que o orixá não fala o idioma português. Então eles enviam o erê para que o erê seja o seu porta-voz e o mensageiro do orixá, e que esses erês, esses espíritos que se manifestam dentro do candomblé, essas crianças, nunca tiveram uma vida terrena. Eu também fui condicionada a acreditar nisso como verdade absoluta, mas eu já vou desconstruir isso e vou contar para vocês o que a minha erê me contou depois de quase 3 anos de iniciada, tá? Na Umbanda é muito explicado que o ibeje ou a ibejada, que é a criança que se manifesta na Umbanda, esses sim teriam tido vidas terrenas, tá? Mas ainda voltando para o candomblé, eu desconstruo essa ideia, porque quando eu era de Umbanda, eu virava com Mariazinha da beira da praia. E aí, quando eu me iniciei no candomblé, foi me contado que a Serela não iria mais vir, que agora iria vir uma erê diferente, que seria mensageiro do meu orixá. E até ali eu fiquei chateada na época, mas entendi. Passou. Me iniciei. Quando me iniciei, o meu pai foi batizar, né? Assim a gente pode dizer, uma forma simbólica. Foi dar o nome da erê e disse que ela se chamaria, então, Estrelinha do Mar. Mas ela, quando virou, ela disse que o nome dela não era Estrelinha do Mar e que o nome dela seria Correntinha do Mar. Diz aqui pra mim nos comentários o nome do seu erê. Ela disse que seria Correntinha do Mar e ela explicou por quê. Que como eu era de Iemonjá com Ogum, a corrente, ela simbolizaria a corrente de ferro de pai Ogum, mas que ela também era a correntinha do mar, que era a corrente, a correnteza de mãe Iemonjá. Então o nome dela seria Correntinha do Mar. Na época eu achei um pouco estranho, mas hoje eu já me acostumei. Era difícil até de eu falar, mas de tanta gente falar a gente vai acostumando. E assim ela se chama Correntinha do Mar. Quase 3 anos depois de iniciada, ela veio contar para o meu esposo que o pai de santo tinha falado para mim, que o erê, que ela nunca tinha tido uma vida terrena, que não era verdade, que ela tinha sim vivido na terra e que ela tinha sido criada pelo pai, que na época em que ela vivia era chão de barro, de terra batida. Ela contou também que os brinquedos que ela utilizavam eram esculpidos pelo pai na madeira. E ela também conta que não tinha luz na época dela, que eram lampiões que iluminavam as noites. E que ela também não teve mãe, porque a mãe dela teria desencarnado durante o parto. Quando meu esposo me contou essa história, eu fiquei assim, eu falei, gente, dizem que erê inventa as histórias e tal. Mas ao mesmo tempo, escutando ela contar a história para o meu esposo, eu falei para ela, eu senti muita verdade e senti emoção, né, no que ela foi contando, como se ela estivesse lembrando dessa época que ela viveu na matéria. Mas ela não contou como morreu ainda, tá? E aí eu falei para ele, engraçado, porque nós somos condicionados a acreditar que o erê que se manifesta na Umbanda, ele no Candomblé, perdão, ele não teve vida terrena. E aí ela vem dizendo que teve vida terrena sim. Então, o que eu penso, vieram me perguntar, por isso que eu estou abordando esse assunto aqui com vocês. Eu acho que não existe uma verdade absoluta. Eu acho que podem acontecer sim manifestações dessas crianças. Crianças essas que nunca tiveram uma vida terrena e que de alguma forma vêm para o Orum para nos abençoar. Mas eu também hoje acredito que é possível que mesmo depois de iniciada, nós recebemos essas entidades ou essas energias ou essas crianças que podem sim ter tido uma vida terrena, que podem sim ter encarnado e terem desencarnado e terem se tornado mensageiro, né, do orixá, por conta da sua pureza ainda, da pureza que as crianças trazem. Fala aqui pra mim nos comentários como você aprendeu e o que de fato você acredita. Eu me limito a não impor uma única verdade como absoluta, como única e existente. Eu acho que a espiritualidade ela é muito grandiosa para que a gente se limite a verdades absolutas. E de fato eu sou grata porque Correntinha do Mar é uma erê maravilhosa. E o que eu sinto de fato com vocês, eu vou ser muito sincera, é como se a erê a beijada que eu recebia na Umbanda e que eu recebo no Candomblé, é como se ela tivesse tido uma evolução, é como se ela tivesse amadurecido. Mas tem momentos que eu sinto como se fosse a mesma e tem momentos que eu sinto que não.